o dia em que os Estados Unidos invadiram o Brasil. A verdade é que eles nunca contaram. E valoriza que essa aqui você não viu na escola, tá? Não te deixaram. Quando falamos de invasões militares dos Estados Unidos, pensamos logo em quê? No Oriente Médio, América Central, Sudeste Asiático. Mas, se eu te dissesse que o Brasil já foi alvo direto de uma ação militar norte-americana, que tropas dos Estados Unidos realmente pisaram em solo brasileiro em um contexto silencioso e estratégico. Essa história é apagada dos livros oficiais, mas os rastros permanecem. No canal onde teoria, mistério e geopolítica se cruzam, vamos mergulhar na polêmica pergunta. O Brasil já foi invadido pelos Estados Unidos? E o que realmente aconteceu por trás das cortinas diplomáticas? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi uma peça-chave no tabuleiro global, tá? Parece até que está se repetindo, só que com outro cenário. Ou talvez não. O país, sob o governo de Getúlio Vargas, inicialmente flertava com a neutralidade, mas logo foi pressionado por ambos os lados do conflito. O ponto decisivo ocorreu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. O Brasil, então, declarou guerra ao eixo e, em troca, cedeu a construção de bases militares, sabe aonde? As bases norte-americanas, tá? Em território nacional. Principalmente aqui no Nordeste. Uma localização estratégica entre América e África, visando que logística, tá, gente? Mas aqui está o ponto-chave. Essas bases foram controladas diretamente por militares dos Estados Unidos, com bandeira americana, aparato bélico próprio e funcionamento autônomo. As bases de Natal e Recife eram, na prática, extensões do Pentágono. Isso não é apenas cooperação. Para muitos teóricos, isso foi uma invasão consentida sob coação geopolítica. O Brasil se viu pressionado a ceder ou perder protagonismo e apoio. A base aérea de Parnamirim, em Natal, foi considerado o ponto mais importante para a logística dos aliados entre os Estados Unidos, Brasil, África e Europa. A quantidade de militares americanos era tão grande, mas tão grande, que em muitos momentos a soberania brasileira naquela região era simbólica. Havia lojas americanas, comandos próprios e até jornais internos em inglês. Os documentos da época mostram que os acordos de cessão foram vagos, com brechas jurídicas que permitiam o uso irrestrito das instalações pelos norte-americanos. Para quem não entendeu, calma, vou traduzir. Ou seja, embora não tenha havido um confronto bélico, houve ocupação militar real. E mais, tá? Há relatos de que moradores da região passaram a conviver com patrulhas americanas armadas, zonas restritas e vigilância constante. A própria cultura local foi alterada. Música, alimentos e costumes americanos se infiltraram na vida cotidiana, deixando um legado que ainda pulsa até hoje. Após a guerra, os Estados Unidos deixaram as bases, mas o rastro de influência militar, econômica e cultural ficou. A estrutura da FAB foi completamente reformulada ao estilo da Força Aérea Americana. Oficiais brasileiros passaram a treinar em solo americano. A doutrina militar nacional foi progressivamente moldada por valores estratégicos dos Estados Unidos. Mais tarde, nos anos mais ou menos de 1960, essa aproximação se aprofundaria, tá? Culminando, adivinha, no apoio dos Estados Unidos ao golpe militar de 1964. Isso levanta outra questão, tá? A invasão pode não ter sido feita com tanques, mas sim com influência silenciosa, acordos velados e dependência estratégica. Documentos desclassificados da CIA revelam o envolvimento direto dos Estados Unidos no apoio logístico e político ao golpe. O chamado Navio da Liberdade, um porta-aviões americano, foi deslocado para as águas brasileiras como apoio dissuasório caso o golpe enfrentasse resistência armada. Seria isso apenas uma medida de precaução ou mais um capítulo da ocupação indireta? Vou te trazer outros momentos, tá? Em caso, outros momentos de ocupação simbólica. Eu já trouxe um vídeo aqui sobre a Amazônia, seria bem interessante se vocês assistissem. A Amazônia, desde os anos de 1990, teorias apontam que bases e ONGs estrangeiras atuam livremente na região, sob pretexto de quê? Proteção ambiental, mas com forte presença de interesses norte-americanos. Há denúncias de espionagem, mapeamento biológico e até presença de mercenários disfarçados de ambientalistas. Alcântara, o centro de lançamento de Alcântara, teve acordos bilaterais com os Estados Unidos para o uso espacial, sabia disso? Em muitos momentos, questionou-se se o controle da base era verdadeiramente nacional. Além disso, moradores quilombolas foram removidos da região, levantando o quê? Suspeita de manipulação territorial em favor de interesses externos. Quer ver outro? Só mais isso, tá? Influência digital. Plataformas americanas controlam a informação e o comportamento social brasileiro. O algoritmo define o que você pensa, compra e teme. Não seria essa uma nova forma de dominação invisível? Então, o Brasil já foi invadido? Se você espera tanques e bandeiras rasgadas, talvez não. Mas, se considera o conceito de invasão com presença militar, com autonomia, coação diplomática e controle de território estratégico, então sim, o Brasil já foi ocupado por forças americanas. E mais do que isso, tá? Talvez essa influência nunca tenha terminado. Ela só se modernizou, se digitalizou ou se disfarçou.
O novo campo de batalha são as redes, os dados, os satélites, mas o jogo continua o mesmo. E quando analisamos os acordos internacionais de cooperação, as missões conjuntas e os tratados secretos, percebemos que o Brasil pode estar inserido numa teia de alianças, onde a soberania se dilui em nome de parcerias estratégicas. A história oficial gosta de omitir os capítulos mais delicados. Mas aqui, onde a teoria e verdade caminham lado a lado, seguimos perguntando: o que mais foi escondido sob a bandeira da aliança? Talvez a pergunta não seja: o Brasil foi invadido? Mas sim, quando, como e por quanto tempo essa ocupação silenciosa vai continuar? O Brasil, gente, com sua biodiversidade, recursos minerais, localização estratégica e água potável, é um alvo preciosíssimo. E toda tentativa de influência ou controle disfarçado deve ser vista com muita atenção. Prepare-se, porque o próximo conflito pode não ter sirenes nem explosões, mas continuará disputando o território mais valioso de todos: a sua mente. Achou que ia falar o Brasil? Não, é a sua mente. E a sua memória histórica. Até a próxima.